Então vamos ver o nível de organização do nosso corpo humano e das suas células, certo? Então, o corpo humano funciona de uma forma integrada, ou seja, todas as estruturas elas estão conectadas e se comunicam. Se não olharmos para o chão, nós corremos o risco de levar uma topada e machucarmos. Às vezes, se nós ficarmos nervosos para pensar numa prova, num trabalho, nós podemos ter dor de estômago, ter dor de cabeça, sentir mal-estar. Então, tudo isso são as comunicações do nosso corpo. Há muitas atividades acontecendo no corpo ao mesmo tempo, envolvendo todas as suas partes. E uma forma de compreender melhor como o nosso corpo funciona é organizá-lo e estudá-lo em diferentes níveis. Que é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos estudar a organização do nosso corpo em diferentes níveis, começando do menor nível para o maior, tá certo? Então nós vamos lá. Vamos começar pelo menor nível, que são as moléculas. O que são moléculas? Moléculas são aquilo que formam a menor partícula do nosso corpo, que são as proteínas, os carboidratos, os lipídios. Então, esses são exemplos de moléculas que organizam em forma de célula. Então, se eu pegar e juntar um monte de molécula e juntar elas, nós vamos ter uma célula. Então, as células nada mais são que um monte de moléculas juntas e organizadas. E o que é uma célula? A célula é a menor unidade viva do nosso corpo. E todos nós, somos formados por células de diferentes tipos, como as musculares, as nervosas, as ósseas, entre outros. Então, essa célula ela tem essas moléculas e ela também tem bastante água. A maior parte da célula é formada por água. E se nós juntarmos, nós já vimos que se a gente juntar um monte de molécula, a gente vai formar uma célula. E o que acontece se a gente formar ou juntar um monte de célula? Nós vamos ter os tecidos. E os tecidos nada mais são que um conjunto de células semelhantes, ou seja, um monte de células do mesmo tipo juntas, que realiza uma função específica. Então, percebam que nós estamos indo do menor e estamos subindo. Então, nós tivemos as moléculas, que é carboidrato, lipídio, proteína. Se a gente juntar tudo isso, nós temos as células. Então, se nós pegarmos um monte de células junta, do mesmo tipo, e botar tudo junto, nós vamos ter os tecidos. E os tecidos, eles exercem uma função específica, tá certo? Mas o que acontece se nós juntarmos esses tecidos? O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter os órgãos. Então, o órgão ele é formado por 2 ou mais tecidos diferentes, e os órgãos eles geralmente têm a forma e a função própria. Então, nós temos aí o fígado, que tem uma função própria, o cérebro, que tem uma função própria, o estômago, que tem uma função própria, os rins, que tem uma função própria, o coração, o pulmão. Então, se eu pego 2 ou mais tecidos e junto eles, nós temos uns órgãos. E esses órgãos eles exercem uma determinada função, cada uma diferente do outro, tá certo? Então, o cérebro ele vai ter uma função e o estômago vai ter outra diferente. O coração vai ter uma função e o rim vai ter outra diferente. Certo? E o que acontece se nós pegarmos os órgãos e juntá-los também, como a gente fez com os tecidos e com as células? Então, se nós fizermos isso, nós vamos ter um sistema. E o que é isso? Sistema ele é um conjunto de órgãos que realizam determinadas funções, que juntas contribuem para determinada finalidade, como nós temos aqui no nosso exemplo o sistema digestório, que é o sistema utilizado para a digestão de tudo que nós alimentamos, ou seja, nós temos aí o estômago, que tem uma função, nós temos os intestinos, que tem outra função. Então, tudo isso junto, todos esses órgãos juntos exercendo a sua função, é um sistema. E esse sistema ele é extremamente importante para a funcionalidade. Mas a funcionalidade de quê?
E nós só temos esse sistema aqui, que eu dei exemplo do sistema digestivo? Não, nós temos vários outros sistemas, que é o nosso próximo passo, que se nós juntarmos um monte de sistemas juntos, nós vamos ter um corpo. Então, um organismo, que é um corpo como um todo, formado por diversos sistemas que atuam em conjunto, como nós temos ali, ó, sistema muscular, sistema ósseo, que é o do esqueleto, sistema circulatório, que é o do coração, sistema nervoso, sistema digestivo. Então, todos esses sistemas juntos, funcionando bem, nós temos um corpo, um organismo. E veja que nós fomos do menor para o maior, ou seja, a gente pegou um monte de moléculas, juntou todas, deu células. Nós pegamos células iguais, juntamos todas, deu tecidos. Nós pegamos um ou dois tecidos, juntamos eles, nós temos os órgãos. Nós pegamos dois ou três órgãos, juntamos eles, nós temos um sistema. Nós pegamos todos os sistemas e se juntarmos eles, nós temos um organismo. Então, é assim que se organiza as estruturas do nosso corpo humano, onde desde o menor, que é as moléculas, até o maior, que é o corpo, tem uma função. Tá certo? E o corpo ele possui esses diversos tipos de sistema que eu falei, que eles atuam em conjunto para manter a saúde, para proteger o organismo contra doenças, transportar e eliminar substâncias e também permitir a reprodução desses organismos. As células e os tecidos, então nós vamos começar por isso aqui. Não podemos ver as células do nosso corpo a não ser que utilizamos equipamentos capazes de ampliar muitas vezes a imagem, como os microscópios. Por isso, antes da invenção do microscópio, não se conhecia a existência das células. Por meio de diversos estudos e observações, foram capazes de concluir a existência desse pequeno pequeno sistema que é a célula e que todos os seres vivos são compostos dela. As células, elas têm vários tipos. E lembrem que quando eu falei que se a gente juntar um monte de células juntas, nós temos um tecido, como nós temos exemplo aqui. O tecido epitelial, deixa eu colocar aqui o apontador. O tecido epitelial, que é o tecido formado por células que formam a pele. Aqui nós temos o tecido nervoso, que são o tecido do nosso cérebro, os neurônios. O tecido muscular, que são as células que formam o tecido dos músculos e do coração também. O sanguíneo, que são as células que formam o tecido do nosso sangue. O adiposo, que é o tecido que forma as camadas de gordura do nosso corpo. E o ósseo, que é o que forma o osso, o nosso esqueleto. E todas essas imagens que estamos vendo aqui são de microscópios ópticos, ou seja, eles não têm uma capacidade muito boa. Porém, nós podemos ver aqui, ó, que com um microscópio com bastante potência, nós podemos ver aqui, ó, esse tecido. Esse aqui é o tecido sanguíneo, então aqui é o tecido do sangue. Tudo isso aqui vermelhinho, parecendo uma bolachinha, um biscoito, são células do sangue, tá bom? E aqui nós temos umas células em azul. E vocês estão vendo que tudo isso aqui é amarelinho? Isso aqui é aquela doença que nós estamos presos dentro de casa por causa dela. O professor não pode falar o nome aqui porque esse vídeo está no YouTube, senão o YouTube tira do ar. Mas é aquela que a gente conhece, que começa com cor e termina com ona. Então aqui mostra bem o vírus atacando a célula. Então, as células elas desempenham funções básicas do corpo. Nas células também se encontram informações hereditárias. E o que é hereditárias? São informações que é passada de geração para geração, ou seja, de pais para filhos. Por isso que existem muitas doenças e problemas que são chamados hereditários, que passa do pai para o filho. E também existem muitas características, por exemplo, um sinal, cor dos olhos, cor do cabelo, são características das células do corpo que passam dos pais para os filhos.
E diversos tipos de células podem se dividir e formar novas células, como nós podemos ver aqui. E é assim que nós crescemos e renovamos algumas estruturas do corpo. Então, as células, elas sempre precisam estar se renovando. No corpo humano existem diferentes tipos de célula, como eu falei no passado aqui, no outro slide. E os diferentes tipos de células juntos formam diferentes tipos de tecidos, como eu falei aqui, ó, do osso, músculo, da gordura, do sangue. E o porquê é importante? Essas células, elas sempre têm que estar se reproduzindo, tá bom? Que é o que acontece aqui. Ao longo da vida, muitas células do corpo, elas morrem, enquanto outras são produzidas, naquele processo que eu falei lá, que as células se dividem. Conforme envelhecemos, o organismo ele vai perdendo a capacidade de produzir novas células. Por isso que a gente vai envelhecendo, porque a célula vai se dividindo, se dividindo, se dividindo, se dividindo, e com o passar do tempo, as células vão ficando, como eu posso dizer assim, cansadas. Então ela vai dividindo mais lentamente. Por isso que a gente vai ficando mais diferente quando nós vamos envelhecendo. E novas células, elas tentam se dividir para manter a funcionalidade do corpo. E como eu falei, com o passar dos anos, o organismo ele vai perdendo essa capacidade de estar sempre dividindo as células e produzindo novas células. E com isso o corpo ele vai ficando mais vulnerável a doenças e outras coisas. E como muitas células morrem e poucas são produzidas, o que é que ocorre? Ocorre a morte do órgão. E por fim, a morte do organismo, que é quando todos os órgãos param e nenhuma célula consegue mais se dividir. Então, pessoal, a nossa aula ela vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e qualquer coisa podem tirar dúvida lá no grupo. Até mais.